dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Olá, queridos ouvintes, ou melhor, né? A gente falou no outro episódio, apreciadores. Nossa audiência especial. Bem-vindos de volta a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Hoje aqui com inovações, claquete, plaquinha no ar. Tudo especial. Tudo especial. Tudo gourmet. Vocês vão entender daqui a pouco. Nós estamos gourmetizando tudo aqui. E nada mais do que importante para complementar tudo isso que é especial, o nosso convidado hoje, Ricardo Rocha Leal, né? Ó, Ricardo Rocha Leal da Piemonte. Não é Piemonte? Piemonte ou Piemonte? Como que é a pronúncia? Acho que para os amigos, Piemonte tá fantástico, é nobre, elegante, bonito e tal, mas assim a gente usa Piemonte mesmo. Piemonte. Diretamente, simples, direto, objetivo e vamos em frente, gente. Gente, para quem não conhece o Ricardo ainda, o Ricardo é diretor comercial de marketing e inovação da Piemonte. Um cara que eu admiro há bastante tempo e que a gente hoje teve o prazer de trazer aqui para a mesa. Ricardo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, Renato. Obrigado, Cleberson. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente fala bastante aí nos bastidores e tal, e poder participar de um grande podcast com esse envolvimento de levar aprendizado e poder trocar ideias. Sempre muito bom com o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo aí. É isso. E agradecer também, né, a presença do Ricardo e agradecer também, Cleberson, os nossos patrocinadores que fazem com que tudo isso aqui seja possível. O pessoal do IBREP que nos cede o espaço, o pessoal da minha querida Black Marketing, o pessoal da Imóvel, da Locar Mais, da AP11 e também o pessoal da Imobilinde que está nos apoiando aí. Lembrando aí, quem não segue ainda as nossas redes oficiais de distribuição do podcast, estamos presentes no YouTube, no Conteúdo Imobcast, estamos presentes também no Spotify, no Conteúdo Imobcast. Não é isso? É isso aí. Não deixa de seguir e se gostar no final, compartilha. Show de bola. Quem vai perguntar primeiro? Ímpar. Não, mas aí a gente pode começar aqui. Vamos voltar no assunto aqui, né? A gente começou falando disso. Eu conheci o Ricardo lá em Goiânia, né? Através de um grupo que ele trabalhou lá. Acho que o Ricardo tem um histórico interessante. E acho que a primeira coisa que a gente gostaria de ouvir de você, Ricardo, eu acho que é uma apresentação para quem não te conhece, né? Você está hoje aqui na região sul do país, mas você estava lá no Centro-Oeste, onde a gente se encontrou e já passou por várias empresas. Faz um overview para a gente de quem é o Ricardo, o que o Ricardo faz hoje, né, para que a nossa audiência aí consiga entender. Bacana, Cleberson. Eu sou um grande entusiasta do mercado imobiliário, né? Eu venho de uma família aí de vô que tinha imobiliária, o irmão do vô que tinha construtora e assim por diante, né? Apesar, então. eu acho que sim, e apesar de em casa todo mundo é advogado, tá? Mas enfim, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, tal, só faltou eu casar com uma advogada, mas não, minha maravilhosa Gabi é nutricionista. Mas, cara, eu comecei no mercado imobiliário lá faz tempo já, em 1994, quando eu comecei a faculdade de engenharia civil, mas aí foi na obra. Eu nunca me identifiquei muito de ficar na obra, amo obra, acho fantástico, tal, mas eu falava, preciso fazer algo diferente. Me formei em 98, quando em Coquebru foi aquele caos no mercado, aquela maluquice toda, acabei indo morar fora. Gente pra rua. Foi uma doideira, muita gente boa, empresa fantástica, com técnicos maravilhosos. E acabei indo morar na Espanha, fiquei por lá e comecei a fazer testes vocacionais e tal, e percebi que eu tinha um lado de negócios e mercadologia, mercadometria, que seria o marketing mais amplo, mais pujante em mim, e desenvolvi esse lado. Voltei, fiz um MBA em marketing, depois um mestrado em administração. Sempre fui
monitor de turma, dei aula tanto na universidade, depois já dou aula há mais de 12 anos no MBA, de marketing especificamente. E no mercado imobiliário eu passei, alguns anos na Gafisa, depois passei por Queiroz Galvão, onde pude conhecer bastante o Brasilzão fora, né? Tanto o Nordeste como o Centro-Oeste, como o próprio Sudeste do Brasil, interior do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois passei também pela Lopes, que foi um aprendizado fabuloso e um momento pujante do mercado. Foi na época de 2007, 2008, 2009, 2010, foi aquele período que o mercado, tinha acabado de ter as aberturas de capital. E passei também por Goiânia, onde nos conhecemos, que foi um período fantástico. Acho que Goiânia ele tem um mercado que eu admiro demais, né? É uma cidade entre as capitais, né? É o metro quadrado mais baixo. Por outro lado, você pode construir com vamos dizer assim, os prédios têm mais área construída, né? Você pode construir mais vezes a área do terreno, que possibilita também a gente poder oferecer imóveis e ter compradores com metro quadrado menor. E agora eu estou no sul do Brasil, né? Já faz aí quase 2 anos que eu estou por aqui. E na Piemonte, né? Clássica Piemonte. Gostou. E a Piemonte é uma empresa muito bacana, uma empresa muito estruturada, muito séria, que atua fortemente no estado do Paraná e em Santa Catarina, com lançamentos emblemáticos, né? Acabamos de fazer um lançamento aqui em Floripa, que foi o Homewood Suites by Hilton, primeiro Homewood no Brasil, um empreendimento by Hilton, da Hilton exatamente, junto com a Piemonte. E a gente, ali são quase 250 unidades, né? São 80 e poucas na primeira fase, mais 60 na segunda, mais 60 na terceira. E, enfim, o empreendimento vendeu 70% no pré-lançamento, já está com 90% vendido desde maio, quando abriram as vendas, né? Isso tudo com diferenciais, com design, com conceito, com tudo que a gente gosta de trabalhar, e principalmente parceria com imobiliárias e muito aprendizado, né? Que a gente está sempre aprendendo, mas está sempre buscando novidades, inovação e formas diferentes de trabalhar. E é isso que eu queria te perguntar. Você fala muito sobre produtos inovadores e disruptivos. E na tua visão, que é um cara que rodou o mercado, que conhece o mercado, o que é um produto inovador e disruptivo? Porque às vezes eu tenho a sensação que às vezes muita gente do mercado acha isso muito conceitual, não consegue tangibilizar, e você vive isso. Não, eu vivo isso o tempo todo, e é o que a gente mais preocupa hoje mesmo, é fazer algo diferente que o nosso cliente perceba um valor maior do que aquele prédio do lado que tem 20 unidades iguais de 80 metros quadrados, 2 dormitórios. Ou seja, a gente saiu do areia, cimento e tijolo. Eu vou dar um exemplo. Acho que esse Homewood by Hilton ele é um exemplo muito bacana, que primeiro a gente trouxe um branding internacional da Hilton, depois um branding de hotel da Homewood, mas antes disso, a gente pegou o terreno e dividiu em 3 produtos. Um produto puramente residencial, e aqui em Floripa funciona bem, porque é um residencial que a gente vende para o cliente final, e o cliente final aproveita a temporada para alocar e capitalizar em cima, então está indo super bem. Aí a gente fez a outra metade, a gente dividiu em 2. A gente fez a parte hoteleira pura, aprovamos em CVM, a venda é puramente em pool de locação, totalmente para investidores. Esse foi e é o Homewood by Hilton. Tem pouquíssimas unidades agora, como eu falei, já vendeu 90%, é o sucesso do ano aqui em Florianópolis, né? Quase 200 milhões de reais vendidos aí, e a gente sabe que a conta é muito séria, porque a gente aprova em CVM e tudo mais. E a outra metade desse empreendimento, a gente fez o quê? O pool opcional. Caso a pessoa quiser usar essa outra metade de Homewood, ela pode usar ela mesma ou colocar no pool de locação em certos momentos, principalmente momentos de temporada que aqui em Floripa existe. E o que tem diferente em tudo isso? Primeiro, a gente fatiar um produto em 3. Fatiando em 3, eu tenho 3 mercados que podem consumir os nossos produtos, né? Segundo, a gente trazer brandings, marcas e marcas internacionais, que não é fácil e não é rápido de se fazer, e você acaba tendo um diferencial competitivo com isso.
Depois, a gente cria o quê? Formas de negociação específicas em cada projeto, que vai falar com nichos direcionados, que é o que mais se fala hoje. Hoje a gente mudou da TV para a internet, mas a internet é nicho. Sim. Então a gente marketiza exatamente para cada um dos nichos, para as personas específicas de cada projeto. Todo mundo está na internet não significa que a gente vai falar com todo mundo. Não fala com todo mundo, a gente não vende para todo mundo. Isso é bom a gente saber, né? Sempre falar para os nossos ouvintes o tempo todo, turma, a gente não vende para todo mundo. A gente não fala com todo mundo, a gente é nicho e tem que pensar em nicho, tem que pensar em foco e direcionamento. E o que torna o produto disruptivo, né? O produto disruptivo é aquele que, de fato, primeira coisa, ele saiu do cimento, areia e tijolo. Depois, ele agregou marcas, ele agregou valor diferenciado com diversos itens que se coloca dentro desse empreendimento. Por exemplo, a gente tinha o FF&E, né, que é a decoração toda pronta, preparada. Como a gente oferece para vários apartamentos, esse custo é extremamente atrativo para quem compra. Se ele comprasse diretamente, ia custar o dobro do valor. Sim. Porém, como a gente faz em pool, fica bem mais, diria, equacionado para o cliente final pagar um valor E qualificado decente. também, o acabamento, o nível de entrega dos produtos é outro. É outro. E tem Personalizado. todas as preocupações de ter um concierge, de ter o facilities, né? Não é só ter o residencial com serviços, né? A gente sabe, muitos que estão ouvindo a gente vendem, conhecem ou compraram residenciais com serviços, o que é muito bom, é muito bacana, mas nesse nível de produto que a gente está falando, que é um pouco no que eu me especializei, são produtos diferenciados, conceituados, produtos com valor agregado mais alto, a gente sai do residencial com serviços e vai para o residencial com facilities, com concierge, com uma série de serviços de pertencimento que transcendem o que se encontra por aí. Por exemplo, os nossos compradores, eles ganham um cartão de um clube específico que só quem comprou o Homewood vai ter. Nesse clube tem uma série de vantagens, uma série de encontros, uma série de possibilidades que ele vai estar tendo essa vantagem exclusiva e não dá para comprar em outro lugar. Só os 87 compradores do Homewood especificamente estarão com esse cartão. E temos outras novidades também de projetos. Eu nem entrei naquele detalhe de ter eu vou ter a pedra melhor, eu vou ter a ducha melhor, não, vou colocar o metal, tal. Nem entramos nesse detalhe. O que a gente sabe é que, poxa, hoje as pessoas elas compram imóvel muito mais do que a metragem ou do que só a localização. Localização é importante, é importantíssima e continua muita gente falando que é localização, localização, localização. Eu acho que um desses localização já virou conceito. Design, pertencimento. Sim. Né? A pessoa compra muitas vezes para mostrar para os amigos que está ali, que comprou aquilo. Né? Ô, Ricardo, você está comentando aí, até você está falando de design conceito, você sabe que em Goiânia a gente tem algumas construtoras lá que começaram a ir nessa linha, né? Eu gosto de falar muito o exemplo da Coca-Cola, que externamente a gente ouve o discurso, né, que sede é tudo, imagem é nada, né? É verdade. Internamente dentro da equipe de marketing, eu já tive amigos que trabalhavam lá, é o inverso, eles trabalham que imagem é tudo, sede é nada, né? Porque as pessoas compram a percepção, né? Então, a pessoa vem comprar um produto pelo que ela percebe. Como as pessoas percebem? Acho que um erro que a gente percebe no mercado, assim como você, eu também trabalho estruturando projetos e trabalhando com vários empreendedores. E o maior erro, Renato, que a gente enxerga, o cara ele procura se equacionar resultado, mas ele esquece que o resultado tem que equacionar conforme a necessidade e demanda de mercado. E ele tem essa equação aqui, esses dois fatores, teoricamente ele não pode mudar, porque se ele muda aqui, ele muda o resultado. Então ele tem que equilibrar e tem que mudar a fórmula no meio. E aí, como você colocou, fatiar o produto, criar um storytelling, né, criar um nome associado, que a gente já falou várias vezes aqui, a planta que combina com o nome, que combina com a história, né? Não é uma coisa simples, gente, mas hoje ficou mais sofisticado produzir um empreendimento e a gente ainda tem, Ricardo, no Brasil, muita gente pendurando qualificações no produto. Então, facilities, né? Aí um nome que às vezes não alinha com o facilities, aí bota tecnologia, aí bota lá aplicativos, agora esse prédio é tokenizado, a gente já conversou sobre isso. Só que
quando você olha o portfólio da construtora, quando você olha os empreendimentos, quando você olha... O produto ele não consegue se identificar com a empresa. Eu acho que uma preocupação que vocês têm tido, né, na Piemonte é exatamente isso. Fazer um produto que alinha com a filosofia da empresa e a missão da empresa. Né? Com certeza. Como é que você tem trabalhado isso internamente? Porque imagino quando você chegou na empresa, essa cultura não existia. Ou se existia, ela tinha um tendenciamento para que isso acontecesse. Exatamente. A cultura da empresa ela é sempre flexível, né? E a gente, quando pode participar de uma maneira mais envolvente, a gente consegue transformar, junto com toda a equipe, com todo o time, né, caminhos que a gente, de novo, trabalhe bem, trabalhe feliz, trabalhe alegre e principalmente entregue valor. Né? Quando a gente fala entrega valor, parece que é simples, mas a gente tem que trabalhar muito a cabeça de cada colaborador para perceber o que ele está fazendo, se de fato está gerando valor para o seu cliente. Porque é tudo isso que a gente espera e busca ter um cliente final que compra o nosso produto. Muito bem. Para chegar lá, tem muita gente envolvida. Né? Quando a gente fala de incorporação, é muito bacana, assim, porque eu vivo essa história há mais de 25 anos. São tantas etapas assim que quando eu vejo ainda poucas bibliografias no mercado, eu acho que cada vez mais a gente vai ter novas e boas bibliografias. Já existem muitas bibliografias boas, eu recomendo a leitura de várias delas. Agora, a incorporação ela envolve jurídica, ela envolve financeira, ela envolve marketing, ela envolve comercial, ela envolve novos negócios, a compra dos terrenos, uma série de due diligence para você conseguir Cada avançar. empreendimento é uma empresa nova. Cada empreendimento é uma SPE, é uma empresa nova, e tudo isso é muita gente. Uhum. E quando é muita gente, a gente tem que fazer as passagens de bastão bem feitas, né? E aí entram uma diversidade de questões, né? Por exemplo, a gente tem que cuidar da nossa viabilidade ao longo de todo o projeto. Então a gente compra um terreno, a gente faz uma viabilidade inicial, depois a gente faz a viabilidade de lançamento, e depois, conforme as vendas acontecem, a gente vai investindo, a gente vai tendo as viabilidades, até depois a gente começar a obra, continua refazendo as viabilidades, até a entrega e depois o pós-obra. A gente monitora tudo isso. Para quê? Para de fato a gente conseguir concentrar todas as áreas em cima de um estudo financeiro que nos dê esse acompanhamento, se a gente está perto do previsto, né? Se o nosso realizado está para cima ou para baixo do nosso previsto, e melhorar nos próximos. Né? Uma coisa bacana também que nos ajuda, principalmente quando a gente fala de produtos que a gente trabalha, que a Piemonte trabalha, são produtos diferenciados, produtos de luxo, produtos que geram um valor diferente para o nosso cliente, é a gente ter esse histórico, a partir desse histórico a gente identificar melhorias que a gente pode fazer. Porque tudo que a gente faz, como você falou, Cleberson, é muito preocupado em ser intrínseco da marca, estar junto da nossa marca. Então ali dentro todo mundo veste a camisa, todo mundo acredita naquela marca, naquele branding que está acoplado com a gente, né? E a partir daí a gente cria todas as formas de comunicação e atração dos nossos clientes para esse valor. E como é que surge um produto novo dentro da sua empresa hoje? Como é que você pensa? Como que é o envolvimento do time? Você bota todo mundo numa mesa? Como é que é essa origem? É muito bacana, né? Porque tudo nasce de um novo terreno. Esse novo terreno ele nasce de um estudo preliminar que ainda é em novos negócios. Uhum. A gente estima quanto eu posso construir e tal, ainda a gente chama de estudo de massa. Uhum. Né? Poxa, passando o estudo de massa, a gente conseguindo opcionar esse terreno, ou estando com esse terreno já em due diligence, a gente chama todas as especialidades da empresa, desde jurídico, financeiro, comercial, marketing, o pessoal de novos negócios, e rodamos uma viabilidade já mais próxima de uma realidade do que de fato a gente vai conseguir entregar. E por que isso? Porque toda a nossa área de produto, ela já começou, depois do estudo de massa, a pensar qual seria o produto ideal para aquele lançamento. Isso é uma decisão muito difícil, sabe, gente? Poxa, porque a gente pode fazer um estúdio e um dormitório. Não, faz estúdio 1, 2 e 3. Tem muito em Goiânia, né? O pessoal mistura estúdio 1, 2 e 3. Sim. Tem lugares, né, Renato, que não dá para misturar. Né? Você tem que fazer estúdio num bloco separado, depois fazer
1, 2 e 3 em outro, né, de repente mais alto, elevadores independentes, entradas independentes, enfim. Então, acho que tudo isso, produto, com muito auxílio do comercial, com pesquisas de mercado, que a gente sempre faz. Todos os nossos produtos, a gente faz pesquisa logo no começo, para identificar tendências, não achismos, né? A gente trabalha com dados, a gente trabalha com informação. Estou com um desafio desse na mão, um prédio de estúdio com apartamentos convencionais de alto padrão, todos no mesmo bloco, na mesma torre. Adivinha o que não vendeu ainda? Os apartamentos. Os apartamentos. Então, o que no início, né, a construtora pensou que seria um diferencial, poder atender todo mundo, na verdade foi uma falha, foi um gap. Né? Então, é muito isso. Quando você começou a falar lá, pô, tive um produto que tem 3 soluções de um só, mas isso foi pensado, estudado. E tem um porquê, né? As pessoas, às vezes, é o que eu tô falando, elas vão fazendo penduricalhos nos empreendimentos, vão colocando porque viram que funciona, agrega valor, mas ela não entende. Em São Paulo, vamos fazer. Ela não entende por que funciona naquela região. Então, é uma dica para você. Quando você for implementar no seu empreendimento algum tipo de solução que funcionou em determinada praça, toma muito cuidado, porque pode ser que na praça que você está, aquela solução que foi maravilhosa em outro empreendimento, seja um fiasco para você, principalmente se você não entender por que ela foi adotada no outro empreendimento. É verdade. A gente tem uma outra referência muito bacana de produto com conceito e valor percebido, que é um produto chamado Croma, que ele fica no bairro do Bigorrilho, Champanhar, ali em Curitiba, 500 metros do Parque Barigui, e muito próximo ao Shopping Barigui também, uma região muito boa, muito nobre. E para esse projeto, poxa, a gente percebeu que na região a gente tinha uma falta realmente de produtos que eram mais descolados, vamos dizer assim. Então, nesse projeto foi elevado todo um rooftop com área de lazer, piscinas elevadas, uma série de itens de spa, de bem-estar lá para cima. Manteve-se, né, a parte de party, de festas embaixo, mas a gente trouxe o Cobra, o artista Cobra, para fazer 2 grandes obras de arte no empreendimento. Então, no meio do empreendimento, a gente tem 2 áreas com pé direito bem alto, e o Cobra vai pintar essas 2 obras que vão ficar eternas para o empreendimento e vai transformar esse empreendimento num empreendimento totalmente diferenciado, porque só ele vai ter. Nenhum outro tem, né? E são obras de um artista renomado que está aí no mundo todo, brasileiro, e realmente entrega um diferencial muito bacana, né? Então ele está indo super bem de vendas, foi lançado aí no ano passado, e é um outro tipo de projeto que mostra que agregar brandings ou arte ou diferenciais, eles fazem muita diferença, porque projetos próximos ao nosso estão com muito mais dificuldade de venda do que o nosso, e o nosso com valor até mais alto. Agora, desculpa, Renato, nós falamos aqui, né? Criar o produto, associar esse produto a uma marca que tenha aliado o valor, manter esse conceito através do time, ou seja, todo um time engajado, o produto é empacotado e é colocado no mercado. Acho que um dos maiores desafios é como manter a linha de comunicação, uma vez que você vai para o mercado, existe o agente, né, de transição, que é o corretor imobiliário, as imobiliárias, que muitas vezes tem preconceitos, ou seja, não querem seguir o que foi pensado. Como é que você tropicaliza isso? Como é que você consegue fazer com que a filosofia do desenho, do pensar, continue até chegar no cliente? É fantástica essa colocação, Cleberson, porque hoje o trade imobiliário, que seriam nossos corretores, nossas imobiliárias, que para mim é o maior valor que a gente tem, que é quem se comunica com o nosso cliente, quem está com o nosso cliente. Então eu sou apaixonado por corretores de imóveis. Sou um corretor de imóvel com muito orgulho também, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande em como comunicar. Ele é o nosso primeiro comprador. Ele é o teu cliente, na verdade. Ele é o meu cliente. Se ele não comprar o teu produto, ele não vende o teu produto. Perfeito, Renatão. Acho que assim, todo incorporador, gente, se puder pensar primeiro no corretor e, obviamente, depois no nosso cliente, mas se o corretor não comprar seu produto, você vai ter muita dificuldade para vender esse produto. Sim. Ele é o nosso primeiro cliente sempre. Ele merece um cuidado de como transmitir as informações, sabendo que muitas vezes esse corretor ele
poxa, vem de diversos outros projetos, como fazê-lo se envolver com o seu, com os detalhes que o seu tem. Então a gente tem que lembrar que o corretor é mais sábio do que um astronauta, eu brinco, né? Porque o cara tem que saber de imóvel, legal, mas sabe de engenharia, tem que saber de jurídico, tem que saber de política, financeiro, tem que saber de lei, tem que saber... Cara, então vamos ajudar essa turma, vamos criar cartilhas, criar formas de mostrar esses diferenciais, com uma série de automações que a gente trabalha também com grupos, com treinamentos. Eu participo de vários treinamentos diretamente, tenho muito orgulho e gosto de fazer, junto às imobiliárias, junto às equipes, para tentar preservar os diferenciais que justifiquem a gente ter um preço por metro quadrado maior do que o nosso vizinho ao lado, que não tem uma série de coisas que a gente entrega. E isso é bom, o que você está falando, porque eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente tem que criar comunidades. Cada produto ele tem a identificação de você cria tribos. Você começa a pegar o pessoal, a tribuzinha do tênis, a tribo da bike, a tribo do kart, você vai criando. E aí dentro disso, essas tribos formam uma comunidade e se interagem, né? O corretor não é diferente, a gente não pode excluir ele desse processo, porque ele também joga tênis, ele também... Então, quando você identifica isso dentro do produto e você começa a alinhar, você tem uma coisa que é muito importante para mim hoje, quando eu olho em brand, em conceito, é você alinhar valores com relação à expectativa daquele cliente, aí sim a percepção que a gente está falando é acionada, porque o cara percebe um valor porque ele se identifica com aquilo. Eu falei, faz parte de mim. E ele vira o seu advogado, porque gera a comunicação ali, gera aquela sensação do pertencimento. Eu faço parte desse grupo. Do pertencer. E aí ele briga contra aquele cliente que briga para defender aquele produto que ele comprou. Exatamente. Eu acho muito, muito ruim, isso a gente vê acontecendo muito no mercado de lançamento, né? A incorporadora, o loteador, a construtora, ela, vou pensar no corretor, pensei, fiz uma boa tabela, uma boa comissão, tem até premiação, mas não é isso, porque isso todos os lançamentos já tem. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. Agora, como envolvê-lo para que ele vire teu advogado? Cara, e essa se aquela comunidade corretora virar teu advogado, esquece. Eu acho que, Ricardo, você pode pontuar para a gente, você tem na prática aí, mas é um erro que a gente percebe que muitos estão cometendo. A tecnologia traz uma ferramenta com a possibilidade de você chegar mais fácil ao cliente, qualificar mais o processo de venda, mas ao mesmo tempo tem muitos incorporadores que estão optando com ferramentas para tentar dar bypass, bypass nas intermediações, reduzir custo operacional, aumentar a margem e tirar o corretor do processo. As pessoas compram de pessoas, elas não compram de máquina, nenhum imóvel se relaciona com outro imóvel e se conecta sozinho. E eu acredito que isso não vai mudar tão cedo. Não vai, porque quem usa o imóvel é uma pessoa, né? E quando você vai no médico, ou quando você está doente, você procura quem? Um médico. Quando você vai procurar um imóvel, é o corretor. Apesar do nosso mercado ter uma baixa regulamentação, ou seja, uma baixa régua para poder entrar, por isso muita gente ruim entra e sai também, não fica. Mas não dá para generalizar. E um erro que a gente percebe que os incorporadores estão fazendo é generalizando muitas vezes e falando, eu não preciso disso aqui, deixa eu fazer o processo todo digital e aí eu crio a minha house para atender o meu cliente aqui, eu tiro a imobiliária do processo e se precisar, eu uso ela como segunda instância. Infelizmente, o que a gente percebe em muitas praças é que esse cara não está percebendo o quanto a transição está mudando o mercado e que ele pode. Lá na frente, o que está funcionando hoje não funcionar mais. Isso. Não funcionar, porque ele fica sozinho. Do mesmo jeito que joga do seu lado, joga do lado do corretor. Claro. E aquele corretor que é esperto, inteligente e capacitado, ele não aceita ser generalizado com a massa e ele começa também a se capacitar. E muitas vezes ele vai jogar de quem está apoiando ele. Eu percebo muito isso quando a gente entra nos empreendimentos. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente não abaixa a comissão. E tem praças, né, Renato? Que você chega lá, a primeira coisa que o cara fala assim, não, aqui eu só pago 3%. O cara, ele está pagando 3% para o cara mais importante do mercado dele. E aí o cara, por exemplo, lá em Belo Horizonte, ninguém paga 3%, é de 5 a 6%. E aí na praça aqui lateral, o cara vai pagar 3% e ele quer ter o melhor corretor. Então, o cara que se valoriza, ele sabe quanto vale o trabalho dele. Muitas vezes o que você está tomando de decisão
é fazer isso. Como é que você vê isso dentro da Piemonte? Como é que você vê esse processo de inclusão do corretor a partir do momento que a gente tem essa janela de possibilidade da tecnologia, mas a gente também tem essa contaminação no mercado entre o bom e o ruim? Adorei essas colocações, porque existe o mercado trabalha com preço por metro quadrado. E é muito interessante que preço por metro quadrado ele deixa tudo como uma commodity. Nivela todo mundo numa coisa só. Nivela todo mundo numa coisa só. E aí, poxa, a gente vê, e atualmente como os produtos de alto padrão estão bem evidentes, muita gente está conhecendo, está vendo que existe uma liquidez bacana, a gente percebe numa mesma rua, empreendimentos a 20 mil metros, 18, 15 e 12 mil metros quadrados. E eu vou falar para você, gente, se a gente pegar essa rua no seu bairro, na sua cidade, onde você está, possivelmente o de 20 mil metros quadrados vendeu melhor do que o de 12 mil por metro quadrado. As pessoas estão buscando diferenciais, estão buscando empresas com mais credibilidade, estão estudando mais, porque a gente tem o celular, gente, desde 2007, quando a gente começou com 3G, 4G, agora o 5G, todo mundo tem informação. O seu cliente vai pesquisar. Então, primeira coisa, a gente tem que desmistificar, e isso aos poucos, a questão de só preço por metro quadrado. A outra questão bacana é a questão dos plantões de venda. Eu faço um paralelo com o mercado de saúde, né? Eu falo, pô, quando a gente está doente, a gente não está legal, a gente vai para o pronto-socorro. Poxa, mas se você quebrar seu braço, você vai no pronto-socorro, mas você vai operar com o primeiro médico que estiver lá e te atender? Ou você vai querer colocar um gesso ali e tal, tomar um remedinho e o dia seguinte escolher o seu médico? Então, acho que existe ainda alguns passos que o nosso mercado vai aprender e está em transformação. Eu falo muito disso, estamos num momento de transformação do mercado imobiliário e o novo mercado imobiliário, ele mostra isso, que a gente vai ter os especialistas, as pessoas de confiança, né? O corretor e o cliente, que é uma relação de extrema confiança. E esse cliente vai buscar, assim como busca o seu médico, ele buscar o seu corretor. E eu acho muito bacana os corretores se empenharem, né, dentro de vários canais dentro da própria internet e de vários outros mecanismos de interlocução direta com o cliente final, sem perder, de novo, o pertencimento à imobiliária e o pertencimento de uma classe que merece muito respeito. Eu acho que o corretor de imóveis ele tem que parar de estar corretor de imóveis e ser corretor de imóveis. Olhar para dentro, e eu sempre falo, gente, eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóveis e espero que cada um que está nos ouvindo tenha esse orgulho também. Porque realmente o corretor de imóveis ele muda a vida de muita gente. Ele realiza sonhos, ele é praticamente um mágico, né? E muito mais do que isso. Eu acho milagres. Acho que a gente tem uma... Como a gente está falando, a barreira de entrada é baixa, a gente tem mais de 450 mil corretores no nosso mercado hoje. Mais que qualquer outra classe, né? Grande aí que a gente está falando. Uma coisa é tão verdade que você falou, quando você sobe o nível e começa a trabalhar AAA, o corretor já é assim. O cliente já tem o corretor dele, ele não sai falando com 50 pessoas. Exato. Quando você vai para grandes negócios, que é o que a nossa empresa faz, ele não quer ficar falando com qualquer um. O cliente fideliza, porque são coisas muito grandiosas, são altos valores agregados, e o cliente quer ter uma segurança com aquele cara que é super especialista. Ele é muito mais capacitado. O que a gente entende é que essa baixa barreira de entrada, ela possibilita a desqualificação do mercado. Isso você pode ver, esse corrompimento da classe, na parte mais simples, ela acontece principalmente em produtos mais populares, que contamina, que aí quando a gente fala, quantos desses 450 mil jogam AAA? Poucos. Ou jogam grandes negócios? Pouquíssimos. Agora, popular, né, e médio padrão, muitos jogam. E aí é essa dificuldade, porque o cliente ele começa a ser mais seletivo quando você bota valor no seu trabalho. Quando você, que o AAA tem essa opção, eu sei o quão bom eu sou, quão capacitado eu sou, e eu sei o que eu estou te oferecendo. Se você não quer me remunerar pela função que eu estou fazendo, eu vou para outro cliente. Eu vou trabalhar, porque ele tem renda
e capacidade de falar assim, olha, cada negócio que eu faço, eu fico um ano sem trabalhar. E aí ele tem essa opção. Infelizmente, lá na outra ponta, o cara que ele entra, vou colocar aqui, era o vendedor da Ricardo Eletro, né? A Ricardo Eletro fechou, ele ficou desempregado e, cara, alguém falou para ele que dá dinheiro vender imóvel. E ele mostrou para ele que ele vendeu um imóvel, ele ganha 2, 3 mil reais, que era o salário do mês dele. Ele falou, cara, se eu vender 3, 4, ele entra. Mas eu vou te falar, na minha cabeça, há um pré-conceito também do vendedor de classe econômica. Porque se você pensar no ticket que ele está vendendo, falar barato, ele está vendendo 300 mil, 350 agora que a gente deu uma melhorada na tabela. É um item de valor agregado muito alto. E o mercado ainda tem aquele conceito, mas ele vende popular ou linha econômica, então não precisa de tanta qualificação. Claro que precisa. Tu vai tirar um pedido de 250 mil reais. Quem compra um carro de 250 mil reais toda hora hoje? É isso que você vende. Mas aí, acho que quando eu falo que começa a corrupção, Renato, eu acho que quando o cara entra, o cara que tem capacidade, você pega uma Caixa Econômica Federal que vai financiar isso aqui, esse cara não tem os 300 mil, a Caixa vai financiar ele e vai dar 2, 3 mil reais de entrada. Exatamente. Vai financiar. Esse cara que está entrando, ele vende pro cara que ele conhece, ele é da mesma classe. E por isso funciona muito bem. Só que é o seguinte, eu começo a falar assim, cara, o Ricardo vai ganhar aquela lá, não vou deixar o Ricardo ganhar, eu dou bypass nele, porque a nossa classe não tem uma regulamentação para esse tipo de operação. O seu cliente, eu vou dar um jeito de ir lá e roubar o seu cliente, e aí começam as disputas, elas começam exatamente nas classes mais recipientes de conhecimento, porque ele não sabe que isso que ele está fazendo, ele está corrompendo a classe. Lá na frente, ele vai sofrer do mesmo tombo que ele está dando no outro. E assim sucessivamente. Isso acontece com as imobiliárias, acontece com os corretores, e aí você vê um ambiente promíscuo, reduzindo comissão. O ambiente de um roubar o cliente do outro. É um ambiente que eu olho, às vezes, quando eu chego em determinadas empresas que tem esse problema, eu falo assim, cara, olha, mas você ainda está ajudando. Quando você baixa a comissão, quando você aceita esse cara entrar no time, quando você não bloqueia esse tipo de operação. Não, eu não tenho que mexer nesse mercado. Tem. Você tem que falar assim, eu não aceito uma postura que não seja ética. Né? A construtora, a incorporadora, que ela adota um padrão de transparência, lealdade com o time que está ali e ética, a longo prazo ela vai ter muito mais resultado do que o cara que não faz isso. Só que, você veja, esse ponto eu acho que ele está descendo. Por quê? Porque aqui embaixo está pulverizando. A tecnologia, a inteligência artificial vai começar a pulverizar esses caras. Vai. Agora, você acha que o cara do AAA vai sumir? O cara de grandes negócios vai sumir? Não vai. Então vai aproximar esses caras aqui ao ponto de ver por que esse cara tem mais performance do que eu. A tecnologia como ferramenta ela pode possibilitar esses caras a perceberem que ou eu aprendo a entregar um serviço de qualidade e a preservar a ética, a moral na função que eu estou fora. O mercado tira ele fora. E você falou de tecnologia e eu vou te fazer uma pergunta pegando esse gancho. Você fala sobre uso de dados, sobre esse novo marketing de lançamentos. Queria que você conectasse isso. Onde que esses dados, onde que está inserido hoje nesse novo marketing? Acho assim, cada vez mais, e isso já tem mais de 5 anos, a gente tem muito dado disponível no mercado que ajude a gente a tomar boas decisões. A gente tem até Big Datas hoje que já funcionam bem para trazer para a gente uma série de informações acima do que a gente só achar que naquele terreno vai 2 e 3 dormitórios de 60 a 80 metros quadrados, porque do lado vendeu tudo em 3 meses. Mas será que não poderia ser um de 90 a 120, que você conseguiria vender por um valor maior, com preço por metro quadrado também maior, custo de construção de repente menor e rentabilizar melhor? Então, esse tipo de teste de bases, de dados, trazem para a gente muitas formas da gente conseguir ter e tomar melhores decisões o tempo todo. Para desenvolver produto, depois até para escolher profissionais que vão trabalhar com a gente, sejam arquitetos, sejam paisagistas. Qual o arquiteto ideal para trabalhar um produto que tem essa pegada que a gente imagina? Fantástica. Qual que é o paisagista, né? A gente está vendo com um projeto agora que a gente trouxe a turma do Burle Marx para trabalhar. Porque faz diferença o branding dele, né? Que liga essa questão do branding com a empresa que presta esse serviço. Então os dados hoje, eles estão totalmente presentes no nosso mercado, poucos o utilizam. Eu acho que ainda existem governanças em algumas incorporadoras
que talvez até não permitam ou não estejam preparadas para numa mesa de reunião em que está o CEO, está o diretor, está o gerente e está o estagiário, ou às vezes o analista de dados, aceitar a decisão do analista, que pode ser melhor do que a decisão que o presidente está querendo tomar. Eu acho que aí está o grande diferencial que eu falo sempre, gente. A gente tem uma área de BI lá, de Business Intelligence específica, com um coordenador de dados que trabalha tudo que é mercadológico e trabalha tudo que é interno para a gente entender cada um dos leads que entraram, cada um do que não comprou, por quê, cada um do que comprou também o porquê. Todas as linhas de persona a gente qualifica uma a uma para intensificar as ações de marketing, sabe, Renato? Para personas específicas, nicho total. Não adianta sair dando bala de canhão para todo lado hoje em dia. Hoje em dia você nem tem mais mídias e canais para trabalhar grandes volumes. Você tem que trabalhar nichos específicos. E a gente hoje, com os dados, a gente consegue saber quem é meu cliente. A gente fez agora uma pesquisa muito bacana com o pessoal da Brain, pessoal que eu gosto muito. Acho que a Brain é um grande player no mercado. Fica lá em Curitiba com a gente também. Alô, Brain. Tô precisando de vocês falando aqui com a gente, hein? É isso aí, coisa boa. E a gente conseguiu fazer o quê? A gente pegou um produto que a gente tinha vendido 50%, falta a outra metade, a gente pegou todos os compradores e fizemos uma pesquisa em profundidade, um a um com eles. E trouxemos, poxa, até o time que o cara torce, o porquê que ele comprou, se a primeira, segunda ou terceira moradia apareceu, né? Aonde de fato é a empresa da pessoa, onde que ele investe e se ele gosta de viajar, que tipo de instrumento musical ele toca, ou gosta de ouvir, ou tipo de música. A gente chegou nesse detalhe. Em cima disso, a gente conseguiu, com inteligência artificial, criar várias personas e trabalhar um marketing totalmente de nicho para esse produto, que vinha de uma venda por mês, produto de 2,5 milhões aqui em Floripa, um produto maravilhoso chamado Mirajo Cacupé, produto que vale a pena, busca aí na internet, Mirajo Cacupé, produto lindo, e passamos para 3 vendas por mês. Totalmente nicho e junto com as imobiliárias também. A gente fez esse trabalho de marketing, de pesquisa e depois passamos os contatos para as imobiliárias trabalharem, incentivando eles a fazer uma publicação dirigida nesses grupos de persona que a gente identificou. E olha que bacana, Ricardo. Eu falo isso às vezes com os imobiliaristas. A maioria não tem dados nenhum. Uma outra fatia tem algum tipo de dado. Ela faz um NPS com alguma base de lead frio que não comprou, que não evoluiu na jornada. Eu falo sim, e os que compraram? Porque às vezes um NPS simples com quem comprou vai te revelar o porquê que esse cara optou e você acha que é uma coisa e ele comprou por outro motivo completamente diferente. E eu venho insistentemente batendo essa tecla com os nossos clientes na agência por isso. Cara, dados, dá uma olhada, porque não é só feeling. O mercado te conta, né, o que é. Exato. Eu sempre falo isso, pesquisa o que não comprou, beleza, pra você saber a qualidade do atendimento, onde você foi, onde você pecou. Mas olha também quem você vendeu. Conversa com esse cara. Às vezes a percepção dele é outra. Eu brinco, Renato, que a gente tem que buscar clones dos nossos compradores. Se eu tenho um prédio que já vendeu 50%, já vendeu 50 unidades, ainda falta 50. Nesse momento... Quem comprou? Só precisa achar o gêmeo do... Quem comprou? Vamos achar os clones Por que ele dos comprou? compradores. E parar de jogar balas de canhão, que são grandes mídias ou muito dinheiro. O cara só no olha pra marketing frente, ele esquece de olhar o que é por onde ele passou. Exatamente. Entendeu? Ele tá olhando. Olha, vocês estão comentando aqui, e uma coisa que me preocupa muito hoje no mercado. Esse bichinho aqui tá em tudo quanto é canto. Hoje no Brasil é 2,7 vezes por pessoa. Incrível, né? Tá? Então, assim, nós estamos 206 milhões de pessoas, 500 milhões de aparelhos. Tem alguém com 3, que eu só tenho 1, tá? Então vamos pensar. Mas tem 2 linhas no mesmo. Então é verdade, então A pulverização da informação vem para cá. O que você precisa tomar muito cuidado, e isso é uma coisa que é dominante no mercado, tem muita gente ainda vendendo solução de dados. Só que dados não é informação. Dado é dado. Dado, eu sei, o Ricardo é branco, né? 1,70 m, 1,80 m. Isso é um dado. A questão é, o Ricardo, branco, 1,70 m, compra um produto X, paga Y. Isso é uma informação.
a informação por si só, ela não tem valor, se você não souber o que fazer com ela. Isso mesmo. E muitos estão comprando um monte de dados que podem ser informações inúteis ou úteis em função da aplicabilidade. O que eu faço com essa informação? Não adianta eu saber que o cliente de 1,80 m, branco, compra um apartamento X. Não adianta, não é suficiente se eu não alinhar essa informação com as minhas necessidades. É outra informação. Eu preciso olhar essa informação com essa informação e gerar o cruzamento. Como é que eu interligo isso? E você não está percebendo que essa prática, ela só vem com a experiência, né? De quem faz, testa, erra e aprende. Então, quando o Ricardo, o Cleberson, o Renato ou qualquer outro parceiro que tem experiência comprovada dá uma consultoria, entra numa empresa igual a Pimentel para poder fazer um processo de gestão, ele não está entrando lá porque alguém tem que ocupar um cargo simplesmente para coordenar um time. Não, está indo lá para aplicar experiência sobre a informação para garantir que lá na frente dá certo. E mesmo assim, o mercado é muito dinâmico. A gente erra. Só que a presunção é de aceitar. E a gente precisa se permitir errar. As pessoas têm que entender isso. Por exemplo, a nossa equipe de marketing são mulheres super poderosas. Amo elas, amo vocês, minhas meninas de marketing. E, gente, a gente se permite errar. A gente faz muito teste AB. É porque se você não permite errar, você não testa. A gente faz muito teste AB. E aí a gente vai encontrando caminhos aonde é melhor e aonde é um pouco menos melhor. Não é porque a gente soltou uma campanha de e-mail marketing e outra de WhatsApp, que o WhatsApp deu 80% de retorno e e-mail marketing 20%, que eu não vou mais fazer e-mail marketing. Pelo contrário. Eu vou reequilibrar E entender por que não está funcionando. e entender porque não está. Depois eu testo o tempo, testo manhã e testo noite. E ele vai saturar. Faço AB. Precisa ter um plano B, pronto. Precisa ter... Então, isso é muito bacana. E as pessoas também estarem dispostas a falar, poxa, aqui não deu, vamos tentar por ali, aqui deu, vamos reforçar. Isso é bem importante e com o digital hoje a gente consegue fazer isso. Tá mais barato testar. Também. Mas esse é o lance, né, Ricardo? Eu acho que ele tá falando, cara, você tá tendo essa performance. A performance, por pior que seja, ela tá te dando uma informação. Sim. Do porquê que não tá dando certo. E aí, normalmente, o que o cara faz? Ele olha para fora, ele não olha para dentro. Ele olha para lá e fala assim, por que aquele cara tá vendendo? Vamos ver. Ele não entende por que ele não tá vendendo. Porque se você olhar para o cara que tá vendendo, sem primeiro você olhar por que você não tá vendendo, não adianta, você pode comprar qualquer tipo de informação no mercado que você não vai resolver. Porque se você não entender onde é que está a dor do seu time de venda, onde é que está a dor do seu cliente, a solução do outro não funciona aqui dentro. Estou errado? Tá perfeito. A gente tem que ter mesas redondas com as imobiliárias. Por isso que é importante ter imobiliária e ter bons parceiros que te tragam verdades. Ouvir os outros, ouvir a ponta, ouvir os clientes atuais, ouvir os que não compraram, ouvir o seu pessoal, a sua equipe, ter humildade de ouvir desde do estagiário até o analista, até o gerente, até o diretor. Todo mundo pode contribuir. Em cima de tudo isso, a gente tirar boas decisões e criar caminhos, com testes mesmo. E a partir desses testes, a gente encontrar os melhores e seguir por eles. Né? Ou seja, fica muito mais leve a vida, muito melhor, muito mais tranquilo e muito mais eficiente e eficaz. Né? Ricardo, vamos falar um pouco aqui de desenvolvimento de produto. Se você, tem muitos incorporadores, consultores que estão com a gente aqui, até dona de imobiliária, né? Se você fosse criar um produto imobiliário hoje, né? O que você acredita que é essencial na concepção de um novo produto depois que esse cara já tem o terreno na mão? O que ele não pode desconsiderar na origem? Acho que a primeira coisa é fazer conta. Primeira coisa, a gente tem que ter um estudo de massa, que é o estudo do potencial daquele terreno, e entender o que eu posso fazer, em quanto tempo eu legalizo aquilo e por quanto eu vendo, em quanto tempo. Esse é o principal, é a primeira coisa que a gente precisa ter. Obviamente, temos que ver nossos fundings, ver os parceiros, estruturar toda a questão jurídica, que é fundamental. Mas o negócio imobiliário é extremamente complexo. A gente sabe que hoje existem empresas, às vezes, que são grupos de uma classe ou são empresas que não tenham uma frequência e um know-how
no mercado imobiliário, isso acontece. Por outro lado, as empresas que têm DNA, por exemplo, a Piemonte já tem 24 anos, está indo para o 25º ano de operação. Passou por vários aprendizados e hoje ela consegue entender o que ela entrega de melhor e como que ela faz melhor. Né? E ajuda muito nos processos. Diferente de uma empresa que às vezes se montou para fazer aquele negócio específico. Né? Então, acho que é tudo isso. Outra coisa bacana, falando de branding, né? Eu adorei essa caneca, cara. Olha só, gente, dá uma olhada, ó. Conteúdo Imobcast, a caneca da galáxia. Aqui dentro é água. Não posso falar o que tem aí, não. É água. Top. Será que você vai ganhar uma caneca dessa? Depois de uma Opa. propaganda dessa? Essa aqui é minha, já. Se eu não ganhar, eu vou colocar no bolso e levo embora, hein, Beto? Vou pensar. Oi, produção. Estão pensando no caso, estão pensando. Boa. Top. Ô, Ricardo, você tem uma coisa que você fala muito, você falou no início lá, que é a questão do mercado jurássico, que é a questão do metro quadrado, de vender areia e cimento. E aí tem um conceito que você falou também, cara, da experiência e o prazer da compra do imóvel. E a gente está num mundo hoje que você fala muito disso, a experiência do cliente. Como que você leva isso para os empreendimentos de vocês? Como é que você faz uma experiência do cliente na campa? Como que vocês controlam isso? Perfeito. A experiência para a gente é um valor que a empresa tem e a experiência do nosso cliente, de fato. Né? A gente busca sempre essa excelência na experiência. E na experiência são todos os contatos que o nosso cliente vai ter com a nossa marca, com o nosso produto. Então, todas essas interfaces, desde o primeiro card enviado para o cliente, ou do primeiro e-mail marketing que ele vai receber, todo o apoio às imobiliárias, principalmente no tom de voz, no discurso, em todos os materiais de comunicação, a gente sempre entrega para as imobiliárias, né, um enxoval bem completo, para eles usarem um padrão mais próximo do que a gente entrega. Obviamente, existem outras que criam, a partir das nossas peças, outros materiais, o que também é muito bem-vindo para o mercado. E sempre lembrando que existem os momentos mágicos, né? O momento de você envolver aquele cliente para aquele lançamento, que é uma oportunidade única. Depois da gente fazer o lançamento, tem toda a parte de sustentação, até a entrega do empreendimento, que a gente não pode esquecer que quando a gente vende o imóvel, a venda não acaba no contrato. A venda acaba depois de muito tempo que o cliente comprou, 3, 4, 5 anos. Tem toda a parte de obra, que a gente tem toda uma régua de relacionamento com diversas experiências que o cliente passa. Uma delas, por exemplo, a gente sempre cria, próximo à entrega, uma visita à obra do cliente com 2 apartamentos modelo. Todo mundo que já comprou é convidado para um café e tem uma hora inteira separada com nossos arquitetos da área de engenharia que vão mostrar para o cliente o apartamento modelo, como que ele vai ser entregue, e o apartamento técnico ao lado. O que é o apartamento técnico? Imagina só que a gente não tem ainda uma parte da parede, a gente mostra como é que é a fiação elétrica por dentro da parede. No outro, a gente tem o piso no concreto, o contrapiso, a manta e aí sim a alvenaria. Né? Aí sim o porcelanato, né? Não é alvenaria. Então a gente mostra exatamente as etapas. A parede é a mesma coisa. Tem ali a parede com o tijolo, ao lado com o reboco, depois com a massa fina e depois com o acabamento que a gente entrega. Tudo isso a gente mostra para o cliente. O ar-condicionado, como é que chega, né? Como é que tem arzinho gelado aqui, né? Você precisa ter uma condensadora ali, a condensadora manda para cá, né, a água gelada que circula, que ele só é um ventilador, enfim. Então tem toda essa infra por trás que a gente mostra para o cliente que é muito complexo, é uma obra de arte. Cada prédio, gente, que é feito, cada casa que é feita, é uma obra de arte. E, de novo, obras de arte como são realizadas hoje, elas geram também no pós-venda ou no pós-entrega algumas necessidades de ajuste, que é importante o cliente saber.
né? Primeiro que o prédio ele tem uma acomodação natural, falando um pouquinho da parte de engenharia. Então acaba tendo uma pequena fissura ali, ou alguma questão de caixilho, de abertura de vidro e tal, que pode acontecer pelo Os primeiros próprio 2 anos. assentamento do prédio. Mas, a gente, de novo, falando de experiência, de excelência em atendimento, a gente tem que cuidar desse cliente até, poxa, entregou o apartamento dele, todo o período pós-obra também. O que a gente faz com ele? Ele tem uma fissura para arrumar, ele tem uma dúvida, ou tem um vizinho que martelou lá e furou um tubo, a gente vai ajudar, não vai? Enfim, ter todo esse cuidado com NPS de acompanhamento, com todo um envolvimento da nossa engenharia no pós-obra e do cliente bem atendido o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais preocupa o tempo todo, é colocar o cliente no centro, o cliente em primeiro lugar, ouvi-lo e atendê-lo da melhor forma que ele merece. Isso é bonito, né? Na prática é difícil de implantar. É muito complexo. É um discurso muito lindo e eu queria te dar parabéns. Eu não tinha ouvido ainda alguém falar e defender sobre o apartamento técnico. Tá? E as pessoas adoram ver o por dentro das coisas. Então, eu tenho certeza que as pessoas ficam fascinadas ao entrar num apartamento técnico. Já estou te dando mole para você me convidar para conhecer uma unidade dessas de vocês. Vai ser um prazer enorme. Fantástico. Bacana. A questão do pós-venda também, cara, eu falo isso há alguns anos, tipo, a venda termina quando o cliente se muda. Ali ele concluiu a negociação dele. Né? Então, ela é bem mais longa do que um assinar de contratos, do que uma entrega de chaves, enfim. É bom e bonito ver isso, porque assim, até ali todo o apartamento é igual, uma cópia. A partir do momento que o cliente entrou, você está entregando para ele uma ferramenta para o início daquela história. Porque a personalização do apartamento, ela acontece a partir do momento que ele entra. E quando eu falo personalização, não é trocar o piso, parede, não, é a história que vai acontecer ali dentro. Exatamente. Ali é um lar. Que é o que ele comprou. O que ele comprou é isso. É isso. Ele não comprou um imóvel, comprou um lar. Pegou um lugar para criar a história da vida dele. E é interessante você falar isso, porque a gente, de alguns anos para cá, a Piemonte ao menos das empresas que eu tenho relação, a Piemonte, ela entrega uma diversidade de personalizações ao longo da obra que eu praticamente desconheço em outras empresas. E olha que eu conheço diversas aí no mercado, até uma quantidade bem grande, converso com muita gente, falo com muita gente, e eu acho que esse é um grande diferencial também que a gente coloca na experiência do cliente, que é ele ao longo da sua jornada, após a assinatura do contrato, ele poder personalizar o seu piso, os seus metais, ele ter forro diferenciado, iluminação, uma série de itens que a gente oferece tanto em kit como em itens individuais e personalizados mesmo, né? Isso é um business da empresa e é um negócio que a gente faz com muita alma, com muita vontade e entrega com excelência também. Você falou lá no início do Homewood by Hilton, que foi um sucesso. Parabéns por isso. Queria saber o que está por vir. O que a Piemonte, ou Piemonte, tá planejando aí? Quais são os próximos passos? Renatão, vou te contar um negócio, cara. A gente está com um produto na prateleira para vir agora no segundo semestre de 2023. Possivelmente o lançamento para outubro. Agora, quer dizer... Cara do gol. Está na cara do gol. Ele é um projeto também em parceria com a Hilton. É um projeto na 7 de setembro em Curitiba, que fica entre o Shopping Curitiba e a Praça do Japão, um dos melhores lugares para se morar, um dos lugares mais nobres de se morar em Curitiba. E ele vai ser um empreendimento que ele vem com facilities e vem com concierge. Ele vem com diferenciais hoteleiros dentro de um conceito de empreendimento que a gente está chamando de residence. Né? Ele não é um residencial com serviço, ele é um empreendimento que fica acoplado junto a um hotel de fato. E nesse empreendimento a gente vai ter uma série de diferenciais e pertencimentos a esse grupo, a essa marca, a esse branding desse hotel que a gente vai ter. Ou seja, a gente já opera o Hotel Coia, que é do grupo da HCC, que é um dos grupos, uma das empresas do grupo
que a Piemonte está inserida. E ao lado, a gente vai lançar esse empreendimento que é o Coia Residences. Assim como teve agora o lançamento do Fasano Residences, o Coia Residences ele vai vir nessa linha de um empreendimento totalmente diferenciado, com muito luxo, muita sofisticação, com uma entrega, e aí com apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, e também um grupo de estúdios para possível pool de locação, caso eles queiram, vai ser com pool não obrigatório. Então isso também gera um outro nicho de compradores para a gente. E por ele estar acoplado ao hotel, a gente vai ter uma série de serviços para esses compradores, para esse público, que ele pode primeiro usar o spa do hotel, piscina do hotel, uma série de benefícios classe A, além do concierge à sua disposição específico, único, exclusivo do empreendimento. Né? O concierge faz o quê? O concierge é o mordomo dele. Né? O concierge ajuda ele no que ele precisar, desde pagar uma conta até pegar a pizza e subir para ele em casa, que tem gente que não gosta, ou pegar o lixo na casa dele e descer, que também tem gente que não gosta. A gente falou disso aqui um dia, a facilidade, a dificuldade, na verdade, disso a gente estava falando. E eu acho que esse cuidado com o tempo das pessoas. A gente fala que esse empreendimento, que é o Coia Residences, Coia é um branding do grupo, né, que opera hoje com a marca Curio by Hilton, o hotel, e a gente vem com o Coia Residence ao lado. A gente sabe que o tempo das pessoas hoje é o mais valioso. O seu tempo é mais valioso. E se você ainda não percebeu isso, você vai perceber num certo momento da vida, né? E às vezes a gente perde tempo com tantas coisas que de fato a gente poderia usar melhor com a família, ou melhor fazendo uma atividade produtiva, do que de fato fazendo atividades que a gente consegue ter com facilities e com o concierge, esse apoio todo. E não custa absurdo não. A gente está falando de um condomínio no mesmo valor, só com serviços diferentes do que o condomínio entrega. O condomínio tem o seu zelador, não tem? Tem, mas nesse caso o zelador vai ser o concierge. Ele vai ter outros serviços que ele mesmo vai entregar com a mesma pessoa. É só uma forma diferente da gente colocar serviços a mais que deixem a pessoa usar o seu tempo em prol de si mesmo. Então, em breve, Coia Residences em Curitiba vai ser o produto do ano na cidade, um produto que vai chegar próximo a 200 milhões de VGV. E que mercado Curitiba, né? Mercado maravilhoso, mercado aí próximo de 5 bi ano. 5 bilhões ano não é qualquer mercado, mesmo com as restrições de construção que existe na cidade. Não é uma cidade que nem Goiânia, que permite 10 vezes a área, 15 vezes a área, né? Curitiba tem muitas restrições, tanto de altura como de quantidade de vezes de área privativa que você faz pela área do seu terreno. Então ele tem um mercado mais pulverizado, ele tem entrantes também, porque faz-se muito empreendimentos menores também. Sim. Em Curitiba com VGVs menores, o que possibilita também alguns entrantes distintos de incorporadores que já têm uma longevidade. Mas é um mercado super pujante, eu acho que a gente está inserido tanto em Curitiba como aqui em Florianópolis, né? A Piemonte está inserido nos dois mercados de uma maneira muito... Criamos a linha de luxo do Piemonte aqui. Olha lá, ó, até o Siri gostou, a Siri me ama. Só Ricardo, nós estamos chegando aqui no encerramento da nossa gravação e eu queria abrir um espaço para você aqui e falar com a nossa audiência que está te acompanhando, está conhecendo o seu trabalho, conhecendo o trabalho da Piemonte, né? Fica à vontade, eu acho que se você quiser falar um pouco mais sobre os produtos ou falar um pouco mais sobre você, espaço para você agora. Obrigado. Eu queria, primeiro agradecer o Beto que está aqui com a gente, Renatão, Kleberson, é um prazer enorme estar aqui com vocês, saibam que podem sempre contar comigo e que a gente gosta muito de traduzir, né, um pouco do que a gente conheceu em aprendizado para alguns e também ouvir de todos para tentar enobrecer o nosso conhecimento também cada vez mais. Eu acredito que, iniciativas como essa são de grande valia para o mercado. Eu acho que todos aí, turma, venham atrás da sua caneca, conteúdo Imobcast. Acho que é importante uma dessa que é minha. É importante a gente conquistar as coisas na vida com foco, com objetivo, com determinação, né? Os líderes sendo líderes, né? Os gestores sendo gestores, os operadores sendo operadores, são lemas que eu levo para a vida.
ter objetivos a curto, médio e longo prazo, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Ter muito respeito com as pessoas, lembrando que a gente está aqui no mundo de passagem, então a gente primeiro tem que ser duro com os problemas e não com as pessoas, sabe? Isso é uma coisa muito bacana que eu levo e gosto de trocar sempre com a nossa audiência aí, esses ensinamentos. E dizer, poxa, que o mercado imobiliário ele é pujante, continua pujante, a gente está no momento de queda de juros, a gente está no momento que muitas cidades no Brasil, eu também tive acesso aos dados da Brain, tiveram diminuição de quantidade de lançamentos no primeiro semestre comparado ao primeiro semestre do ano passado, com a mesma quantidade de vendas do primeiro semestre desse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado. Ou seja, a gente teve consumo de estoque em quase todas as capitais. Ou seja, a oferta foi menor do que a demanda, do que o que já foi consumido. Sendo que, para frente, com a diminuição de taxa de juros, a gente tem uma inclusão maior de possíveis compradores, ou seja, uma maior demanda. A demanda aumentando e a gente já como oferta sendo consumida, os estoques estão sendo consumidos, e a tendência é a gente ter no mercado primário, no mercado de lançamentos, uma valorização já nesse ciclo. Eu falo muito isso, eu repito sempre, gente, quando os juros estão baixos, o mercado de lançamentos é o melhor investimento que uma família pode fazer. Ela paga parcelinhas durante a construção, muito baixas, são parcelinhas de 20%, 25% só do valor total do imóvel. Sendo que nesses 3 anos que a pessoa está pagando, ela pagou só 20%, mas o imóvel inteiro, 100% do imóvel valorizou. Sim. Ou seja, se a gente tem, vamos fazer um caso hipotético aqui, um imóvel de R$1 milhão, a pessoa está pagando 200 mil, seria 20% durante 3 anos. Poxa, só que esse R$1 milhão, a tendência é ele valer 1.5 milhão daqui a 3 anos. Ou seja, a pessoa colocou 200 mil em 3 anos. E já tem 300. E já tem 300 de lucro. Já tem 500. Já tem 300 a mais. Só nessa brincadeira de investir. E nem quitou. Se ela não quiser, ela coloca isso no bolso, decora e coloca para locação. Que é outro business que vem crescendo muito no Brasil. A gente ainda tem, né, um percentual de imóveis locados em grandes cidades, principalmente que a gente monitora, muito menor do que em outras cidades, comparado com Nova York, que já tem quase 80% dos imóveis são imóveis para locação. Pega São Paulo, pega Curitiba, pega o Rio, a gente não tem 20% dos imóveis em locação. Ou seja, isso é um mercado que vai crescer, está crescendo e a gente acredita muito. Tá? Então, reforçando aqui, agradeço demais aí, turma, toda a estrutura aí, parabéns. Eu acho que esse Noar aqui, ele trouxe um cuidado diferente para a gente. A claquete do BEP também, que acho que é importante ela passar em algum momento aí, porque ela fez a diferença. Essa xícara maravilhosa, né? Na verdade, não é xícara. Caneca. Caneca, né? Vovô, às vezes, fala errado. A gente tá aí, gente, muito afim de ver esse mercado pujante, esse mercado melhor. Agradeço demais aí, Renatão, por esse momento. Kleber, de coração, obrigado, meu parceiro aí. Quem quiser acompanhar o Ricardo, a Piemonte, onde que ele vai, como que ele te acha, como que ele acha a empresa? Então, o meu Insta é @ricardo.rochaleal e a Piemonte é o @Piemonte Construtora. Né? A gente também tem o piemonte.com.br, que é o nosso site, lá tem todos os produtos, a gente está com landing pages novas, bem bacanas. Né, vou lá fazer um benchmark. Faz um benchmarking lá e dá dicas pra gente também, né, Renatão? Você faz tudo aí de marketing, trazendo dicas pra gente também melhorar o tempo todo, que eu acho que a gente sempre melhora aquela história, né? Se eu for daqui até a parede andando sempre metade, eu nunca vou chegar lá, né? Mesmo que pareça que eu cheguei. A gente sempre tem isso como lema, né? A gente sempre pode melhorar mais, está sempre melhorando mais e com muita humildade percebe isso, agradece e fala para você, corretor, né, turma, se informem, estudem, sejam leais com as suas empresas, com seus incorporadores que muito investem para chegar com esses projetos e sejam felizes. Vendam, vendam, vendam. Sem venda, a gente, corretor, não sobrevive. É isso. É ou não é? É isso. E é isso aí. Você que está assistindo aí, compartilha, curte e não deixa de seguir nas nossas redes, né? Quais são as redes, Renato? No Instagram, Conteúdo Imob, no YouTube, Conteúdo Imobcast, no Spotify também, Conteúdo Imobcast.
Lembrar também, Clepson, de agradecer os nossos patrocinadores que tornam tudo isso possível. Agradecer o IBREP, que cede esse espaço, a Black Marketing, agradecer o pessoal do Imóvel, da Locar Mais, da AP11 e também o pessoal do Imob Lead. Que aula, hein? Que aula. Top, história top. Obrigado pela presença, Ricardo. Foi um prazer também recebê-lo aqui. Espero que volte mais vezes, né? Com histórias novas, produtos novos. Com certeza, vai ser sempre um prazer. Eu agradeço, a Piemonte agradece, a gente está junto aqui. E conta com a gente. Esperamos aí. Bom, pessoal, manda esse conteúdo para alguém que trabalha nessa área de lançamento, manda isso para todos os construtores, incorporadores e corretores que conhecem. Acho que daqui sai muita ideia legal, muita visão de futuro, né, desse mercado. E semana que vem tem mais, que aqui toda semana tem episódio novo. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Um abraço. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como um funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado